Olá, responsáveis e alunos, aqui é a tia Luana e hoje nós vamos conversar um pouco sobre 5 coisas que nós podemos fazer para ensinar uma criança a ler. Então, o primeiro ponto é a estimulação. Se nós, adultos, precisamos de estímulo, de incentivo, quando queremos aprender algo novo ou empreender algo novo, as crianças ainda mais. Elas ainda estão aprendendo não só os conteúdos da escola, mas a também lidar com os seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos, né? Então, por exemplo, alguns adultos deixam transparecer para algumas crianças que errar é muito feio, errar é a pior coisa que existe, quando na verdade o erro muitas vezes é importante para que você possa aprender a fazer as coisas da maneira correta, não é? Então, uma criança, por exemplo, que se castiga, que se humilha, porque nesse meus 4 anos de trabalho no reforço, eu já conheci diversas crianças e algumas tinham muita baixa autoestima, né? Elas diziam o tempo todo: eu não consigo, eu não sei, eu sou burro, eu nunca vou aprender, né? E esse tipo de coisa a criança não aprende sozinha, né? Uma criança não é do nada que ela chega para alguém e diz: eu não consigo, eu sou burro, né? Então, que estímulos nós estamos dando para as crianças à nossa volta, né? Para os filhos, para os sobrinhos, para quem a gente convive? Porque nós sabemos que os adultos, até mais ou menos ali, quando as crianças entram na pré-adolescência, elas são o principal modelo das crianças, né? Elas são repetidoras de ações. Então, elas vão lidar com as suas frustrações, com o modo como elas aprendem, o modo como elas lidam com o erro, né? Da maneira com que a gente reage também a eles. Então, é importante que se ensine a criança a lidar com o erro, que depois do erro vem um acerto e que ela pode superar. Isso se chama estímulo. E incentivo, né, que está ligado ao estímulo, também tem a ver com o que a criança pode ganhar ao aprender, né? Alguns pais da moda antiga costumam dizer assim, quando a criança faz algo, né, não só tirar notas boas na escola: você não fez mais do que sua obrigação. Muita gente já ouviu isso na vida, né? Dos pais ou de alguém mais velho da família. E esse tipo de frase é negativo, né? Porque o que é uma obrigação, né? Na sociedade em que a gente vive, você ouve essa palavra, obrigação. Você não vê como algo totalmente positivo, né? Muitas vezes algo que você tem que fazer obrigado é ruim, né? Então, se você fala para a criança: você não fez mais do que a sua obrigação, você tem mesmo é que estudar, e nunca ela ganha um elogio, ela nunca ganha um incentivo, uma palavra amiga, então essa criança vai ser sempre uma criança que vai ver a aprendizagem como algo negativo. Bom, após a estimulação, nós podemos partir para o item 2, que é a assimilação. O que é a assimilação, né? Obviamente é o ato de assimilar, né? A criança aprende muito por assimilações, ou seja, comparações, da maneira assim, brutamente falando, né? O que isso significa? Que a gente tem que usar daquilo que a criança conhece, aquilo que a criança gosta, para ensiná-la, né? Principalmente na fase da alfabetização. O que a criança gosta muito? Imagina: personagens de histórias, animais, desenhos, né? Então, por exemplo, a gente vai passar um ditado para a criança. Ela tem que escrever 10 palavras. Como que vai ser mais fácil para ela escrever essas palavras? Você editando ou a criança ouvindo você editar e observando ao mesmo tempo uma imagem? Observando uma imagem. A imagem é muito importante até mesmo na nossa vida adulta, né? A gente tem uma coisa chamada memória fotográfica, que é quando a gente grava uma cena, uma palavra na nossa cabeça e a gente não esquece, né? E aí a gente faz a assimilação. Não, peraí, eu ouvi essa palavra naquele lugar, eu vi essa imagem naquele lugar. Então a gente começa a entender o que as coisas significam. Então a criança, no processo de alfabetização, ela precisa ter essas imagens sempre presentes
durante esse processo, né? Então, o uso de jogos é muito importante, porque os jogos são coloridos, eles têm imagens de animais, de desenhos, né? A criança, ao estudar em casa, é importante também que ela tenha esses recursos da imagem, né? Um exemplo que eu ouvi um dia que é muito interessante de assimilação é quando a criança vai no mercado, né? E ela reconhece as marcas. Olha, isso daqui é o Guanabara, aquele dali é o supermarket, que tem, ó, preço. Já ouvi muita criança falar isso, né? Reconhecer marca de sabão, marca de pasta de dente, marca de Nescau, por exemplo, né? Que é achocolatado, eles reconhecem Nescau, Toddy, porque eles veem na televisão, né? E ouvem as pessoas falarem também. Mas isso é mais do que gravar uma palavra. Isso também é assimilação fotográfica. A criança vê a imagem da marca e quando ela encontra essa marca no mercado, ali o Nescau, ali o Guanabara, né? Ela vê na internet, vê na televisão e ela assimila. Então, olha como é importante a assimilação, né? Quando a criança, por exemplo, for escrever bola, sem olhar para nada, sem ter como comparar, sem ter uma imagem, vai ser mais difícil para ela lembrar. Agora, se em alguma vez ela já tiver escrito bola, olhando para a imagem de uma bola, a palavra vai ficar gravada na mente dela. E aí vai ficar mais fácil de ela escrever e ir aprendendo cada vez mais rápido. Bom, eu estimulo meu filho, ele faz muitas assimilações, mas ainda não aprendeu a ler. Será que falta alguma coisa? O que eu tenho que fazer? Aí entra um dos itens principais. Paciência, né? Uma coisa que alguns pais não sabem, e não é por não procurarem saber, mas porque muitas vezes falta uma certa comunicação com o professor ou com a pessoa que ensina o seu filho, é que a alfabetização, ela tem níveis. A criança primeiramente conhece as letras. Isso não significa que ela já vai aprender a ler de supetão, da noite para o dia. Se você pedir nesse momento em que a criança está conhecendo as letras agora, para ela fazer um ditado, você vai falar lá, escreva bola. Ela vai escrever várias letras aleatórias, mas não vai escrever bola, né? Só que chega uma certa fase, quando a criança começa a perceber os sons, em que ela escreve somente as vogais. Por exemplo, você pede para ela escrever bola. Ela escuta o som do O e do A e escreve só o O e o A. Isso significa que a criança não aprendeu nada? Não, significa muita coisa. Significa que a criança está construindo uma coisa chamada consciência fonológica. É muito importante que a gente leia um pouco sobre isso, porque é muito interessante. A consciência fonológica é o que faz a criança perceber o som de cada letra, e isso facilita muito para que ela faça junções, construa palavras e futuramente frases que vão se tornar textos mais futuramente, né? Então, é essencial você saber em que fase da alfabetização o seu filho está, porque pode ser que esteja sendo cobrada uma coisa dele, né? Que ele saiba ler textos gigantes ou até mesmo frases, sendo que ele ainda não está nesse nível, né? Para aprender ou para ler, né? Esses tipos de leitura, né? Nós precisamos ter paciência e perceber em que estágio da alfabetização, da aprendizagem, a criança se encontra. Nós não podemos cobrar dela aquilo que ainda ela não é capaz de assimilar. E quando a criança demonstra uma melhora? Elogie, o elogio é muito importante. Sabe, dê um sorriso à criança, mostra a ela verdadeiramente que você se sente feliz pelas vitórias dela. Mesmo que ela não tenha alcançado exatamente o que você queria, mas se ela apresentou um pequeno avanço, elogie, porque a criança vai se sentir muito autoconfiante e cada vez mais motivada a aprender. Então, elogiar todos os dias é importante.
Agora, o item 5, que é também um dos mais importantes. A prática. Nada se aprende sem a prática. A prática leva à perfeição, não é isso? Então, nós precisamos praticar. Nós não podemos pensar que a criança aprende só na escola. A criança não aprende só na escola. Algumas crianças, quando estão nessa fase, né, da alfabetização, saem lendo tudo na rua. O nome das lojas, dos produtos no mercado, né? Mesmo que ela não saiba ler, mas devido a ela escutar na televisão, escutar os adultos falando, né? Ela grava o nome das coisas, né? As marcas, né? E, enfim, o nome dos estabelecimentos, isso é muito interessante, né? Isso significa o quê? Que a criança aprende com a vida. A escola, ela só dá os instrumentos necessários para que a criança possa aprender por si só em outros lugares, né? Então, não podemos deixar essa responsabilidade de ensinar apenas com a escola, ou até mesmo com o reforço escolar, né? A educação acontece em todo lugar. Então, é muito importante que a criança, após chegar da escola, do reforço escolar, continue fazendo seus estudos em casa, nem que seja para ler 5 palavrinhas quando chegar em casa antes de dormir. O pai ou a mãe pode ler uma história junto com a criança, né, em algum momento do dia. É muito importante, porque essa rotina de estudos em casa também vai criar uma independência na criança. Ela vai se tornar uma criança cada vez mais autônoma. E isso vai ser muito bom para você também, que é pai ou mãe, porque você vai criar um filho cada vez mais responsável, né? Então, estudar em casa, praticar principalmente a leitura. Principalmente a leitura. Criança que fica direto no celular jogando, desacelera qualquer processo. Então, é muito importante reservar esse momento para o estudo todos os dias e principalmente para a leitura. Leitura é essencial. Nós temos muitas crianças atualmente no Brasil chegando no 2º ano, no 3º, no 4º, sem saber ler, sem serem alfabetizadas. Nós temos pessoas chegando no ensino médio sem saber fazer interpretações textuais. Então, o estudo em casa é muito importante. Não deixem que isso aconteça apenas na escola, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Espero que vocês estejam estudando em casa. Eu queria muito saber de vocês, que são meus alunos, que porventura estejam assistindo esses vídeos, se vocês têm assistido os vídeos do canal, se vocês têm cumprido os desafios, porque quem estiver cumprindo os desafios vai ganhar uma premiação após o término da quarentena, ok? Então esteja bem atento, você que é do 1º, 2º, 3º ano, que é meu aluno, porque você já está concorrendo a um prêmio, mas precisa fazer os desafios. É isso, gente. Qualquer sugestão, dúvida, informação, comente aí nos comentários. Pode falar comigo lá no WhatsApp, lá no grupo do Reforço também. E até logo!